Eu sou a Fernanda Dornelles, assessora de investimentos do BTG Pactual, sócia do Boa Vista Investimentos e apaixonada por educação financeira. Eu era gerente de marketing e decidi fazer alguma coisa que tivesse um propósito maior, né? E como eu sempre gostei de educação financeira, a assessoria me permitiu levar para mais pessoas o quão descomplicado pode ser os investimentos. Foi em 2019, fui uma das primeiras assessoras aqui do Boa Vista. Desde então, já fiz uma mudança para o Rio Grande do Sul, que eu comecei aqui em São Paulo, e eu tive que mudar por conta do trabalho do meu marido, da carreira dele, para o Rio Grande do Sul e levei uma filial do Boa Vista Investimentos para o Rio Grande do Sul. O mercado ainda ele é predominantemente masculino, mas a gente vê grandes mulheres se destacando aí no ramo de assessoria. Então, tanto no BTG quanto nos concorrentes, a gente já vê os top ones sendo mulheres. E a gente ainda tem muito para fazer. A gente tem um oceano azul aí de oportunidades nesse mundo dos investimentos. Pela minha experiência, eu vejo que as mulheres elas ficam muito confiantes, né, e muito tranquilas ao investir quando ela tem uma assessora mulher, porque elas se conectam muito, a gente se conecta com a história e com a questão de ser destemida, de desbravar mesmo o mundo financeiro, né? E eu vejo que é uma conexão muito forte de relacionamento entre uma cliente mulher e uma assessora de investimentos também sendo mulher. Hoje as mulheres investidoras, elas focam muito em duas questões, né? Na segurança financeira e na reserva de emergência. Então elas ainda não investem com o intuito de aumento de patrimônio, a grande maioria. Com isso, a gente consegue auxiliar nossas clientes, mulheres, e fazer um planejamento, a gente consegue sim organizar um orçamento e fazer um planejamento financeiro para que seja possível ela ter essa renda lá no futuro. A empreendedora, né, o empresário em geral, ele já está acostumado ao risco, porque o negócio é um risco. Você aporta dinheiro no seu negócio, você precisa fazer ele trabalhar para você, voltar ali em forma de prolabore e lucro. Então, ele já tem um perfil mais arriscado. O empreendedor, a gente consegue diagnosticar ali qual é o perfil dele também, porque ele pode ter um perfil mais arriscado nos negócios, mas ele quer ser totalmente conservador nos investimentos. Por quê? Porque ele já arrisca no negócio dele. Então, ele não quer nenhum tipo de risco quando a gente fala do dinheiro dele que ele conseguiu através do suor. E aí a gente também consegue direcionar. Por quê? Porque tá tudo bem se o perfil do cliente é arriscado ou se o perfil do cliente é conservador. Se ele quer dormir tranquilo com os investimentos, se ele quer ser conservador, a gente também consegue alocar nos melhores produtos. A gente tem aí fundo de investimento, a gente tem renda fixa, a gente tem tesouro, a gente tem vários produtos que vai fazer o dinheiro trabalhar para esse cliente empreendedor com perfil conservador, mas que vai fazer ele dormir tranquilo, porque ele já arrisca na outra ponta, ele já arrisca no negócio dele. A gente soluciona os problemas financeiros porque aqui na Boa Vista a gente tem um sentimento de parceria muito grande com o nosso cliente. Então, a gente entende primeiro o que o cliente precisa, como ele vai chegar lá, qual é o objetivo de curto, de médio e de longo prazo dele. E a gente quer uma parceria de longo prazo. Depois que a gente faz esse diagnóstico, que na minha visão é a parte mais importante da nossa assessoria, a gente vai traçar para o cliente qual é o meio de chegar naquele objetivo.
Então, se ele for conservador, nós vamos traçar um planejamento conservador com os melhores produtos para que o dinheiro trabalhe para ele. Se ele for agressivo, a gente vai também traçar um plano mais arriscado, mais volátil. A gente vai colocar ele na renda variável, que particularmente a gente ama aqui dentro do escritório, que a gente tem um know-how muito grande em renda variável também. Mas esse sentimento de parceria, que é o que é melhor para o nosso cliente, é o que dita a nossa assessoria. Nós mulheres ainda somos minoria no mundo de investimentos, apesar de sermos 50% da população brasileira. A gente ainda tem um caminho muito longo aí para percorrer para que a gente ultrapasse o número e o universo masculino no mercado financeiro. Nós temos um estudo feito pela Datafolha e Ambima que revela que 79% das mulheres ainda não investem. Qual é o motivo disso? A gente tem motivo cultural e histórico envolvido nisso, que é a falta de dinheiro, é o principal motivo revelado pelas mulheres, e segundo, os salários mais baixos. Isso faz com que as mulheres invistam menos, respondido por elas nas pesquisas. E por que isso acontece? Porque as mulheres elas estão muito preocupadas com a segurança financeira familiar, com o estudo dos filhos, elas estão muito envolvidas nesse aspecto financeiro familiar. E aí elas não priorizam o investimento por conta de salários menores e de falta de dinheiro. Elas precisam atuar em outras pontas, na segurança da família. E um ponto importante da gente falar aqui é que a mulher, por esse cuidado com a família, ela também não se programa para uma parte muito importante para o seu eu do futuro, que é a sua aposentadoria, né? E aí fica à mercê do INSS, que a gente sabe que já enfrenta grandes dificuldades e que lá na frente é bem provável que a gente tenha um suporte, né, cada vez menor aí do governo para a aposentadoria. E a gente sabe que quando a gente chega lá na fase, né, da maturidade, na fase que a gente precisa de uma renda extra para não diminuir o nosso padrão de vida e o padrão de vida da nossa família, a gente não se preparou para isso. Eu também quero trazer essa reflexão para as mulheres, para pensarem no seu eu do futuro, na sua aposentadoria, no seu padrão de vida lá na frente. A gente sempre fala que a poupança não é um investimento. Por quê? Porque ela tem um rendimento muito baixo e ela não multiplica os seus recursos. E onde estão a grande parte ou praticamente todo o investimento das mulheres? Ainda está alocado na caderneta de poupança. Eu quero falar para você, mulher, que nós temos como investir de forma segura e conservadora em produtos que vão te trazer tranquilidade e que vão render mais que a poupança. Não deixe o seu dinheiro parado na poupança. Faça o seu dinheiro trabalhar para você. 3% das mulheres investidoras investem em fundos de investimento. Outros 3% investem em títulos públicos. E pasmem, apenas 1% das mulheres investidoras colocam o seu recurso na bolsa de valores. E o muito interessante que vai fazer com que você tenha tranquilidade ao investir. A pesquisa da Ambima ainda revela que as mulheres gostam de ter uma assessoria de investimentos ou um especialista ao seu lado para ajudá-las a tomar a melhor decisão. Quão interessante é isso? Aqui na Boa Vista, nós temos um perfil de parceria com os nossos clientes. A gente entende
qual é a necessidade do nosso cliente, como ele quer chegar lá na frente, no longo prazo, com os seus objetivos financeiros e os seus sonhos. Depois que a gente tem todas essas informações em mãos, nós desenhamos um plano, um caminho para que você atinja esses seus objetivos, com muita transparência, com visão de longo prazo e com a parceria feito a 4 mãos, nós assessores e você cliente, oferecendo sempre o melhor produto para alocar os seus recursos e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E para você, mulher que está me assistindo, esse recado é para você. Saia do rascunho em relação aos seus investimentos. Comece a estudar sobre o tema. Assista canais, consuma conteúdos como o canal da Boa Vista Investimentos no YouTube. Porque isso vai te dar segurança, vai fazer com que o seu medo destrave e vai fazer com que você consiga conversar com alguém sobre esse assunto. E para você, mulher que está me assistindo hoje, eu quero finalizar deixando um recado. É possível sair do rascunho em relação aos investimentos. O conhecimento e a educação financeira é o caminho para você perder esse medo que você tem de investir, para que você acabe com a insegurança e que faça você a tomar o primeiro passo, a primeira atitude em relação ao seu eu do futuro, com os seus investimentos alocados da melhor maneira e fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Fernanda, eu não entendi como eu faço para dar o primeiro passo. Entre em contato com a gente, nós vamos te ajudar.